Pronto, então, mais uma questãozinha, teoria dos grafos. Essa questão fala de um tabuleiro de xadrez modificado, porque o tabuleiro de xadrez é grandão, ele tem 8 por 8 casas. Quadradinhos desse, tá? 8 por 8, são 64 quadradinhos desses. E aqui a gente está vendo um modificado. Nesse aqui tem só 3 linhas e 3 colunas, tá? 3 linhas e 3 colunas. 9 quadradinhos, né? Nesse tabuleiro, colocamos 2 cavalos brancos e 2 cavalos pretos, conforme indicado do lado esquerdo da figura abaixo. Então, aqui, ó, foram colocados 2 cavalos brancos, 2 cavalos pretos, nessas posições indicadas, tá? Pergunta: é possível, usando apenas os movimentos do cavalo, sem sair desse tabuleiro, e sem que haja 2 peças em uma mesma casa, certo? Eu não posso ter 2 peças, 2 cavalos desse em um mesmo quadradinho, não pode. É possível obter essa nova configuração aqui, desse outro quadradinho aqui à direita? Ou seja, sair deste e chegar a este? A pergunta é se é possível. Veja, se fosse uma pergunta mesmo de uma prova, a resposta do item A poderia ser simplesmente sim ou não, mas provavelmente ele ia pedir para justificar a resposta, tá? Justificar a resposta já é enfim, já seria algo um pouquinho mais difícil, mas eu queria desde já dizer que na prova não deixe de responder o sim ou o não, tá? É uma pergunta de sim ou não, responde um dos dois. Tenta justificar, mas se não justificar, pelo menos deixa essa resposta, ok? Muito bem. Então, você pode desconfiar se sim ou não, mas vamos lá estudar um pouquinho mais. Detalhe também. Pessoal, e se a pessoa não conhece como é o movimento do cavalo, hein? No jogo de xadrez? Nessa outra figura aqui, mostra como é o movimento, tá? O cavalo estando aqui no canto central, ele pode ir 2 para cima e 1 para a direita, ou 2 para cima e 1 para a esquerda. Ou 2 para a direita e 1 para cima, 2 para a direita e 1 para baixo. A gente diz que é movimento em L. Movimento em L. 2 para baixo e 1 para a direita. Tá? Certo? Veja que também poderia pensar em 1 para a direita e 2 para cima. Mas é a mesma coisa que 2 para cima e 1 para a direita. Tá certo? Então é sempre 2, 1, 2, 1, 2, 1. E a mesma coisa, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vai dar no mesmo lugar. Certo? Quem já jogou xadrez conhece esse movimento do cavalo. Quem não jogou, está aqui um breve resumo disso. Muito bem. Inicialmente, eu enumerei as casas aqui de 1 até 9. Tá certo? Inicialmente, enumerei as casas de 1 até 9. E aí, qual é a ideia? Deixa eu ver se eu coloquei. Não, coloquei não. Vamos fazer agora. Qual é a ideia? Sim, eu enumerei de 1 até 9 só para dizer, ó, a casa 1 é onde inicialmente está aquele cavalo branco ali de cima e mais à esquerda, tá bom? Qual é a ideia? Vamos olhar exatamente para esse cavalo 1. Vamos olhar para esse cavalo 1. Ele está aqui na casa 1. Da casa 1, qual movimento esse cavalo pode fazer? Ele pode ir 2 para a direita e 1 para baixo. Ele pode ir para a casa 6. Alguém discorda que ele pode ir para a casa 6? Se discordar, diz aí. Professor, ele também poderia ir para a casa 8, porque ele poderia mover 2 para baixo e 1 para a direita. Verdade, você está certinho. Se alguém não concorda, não, professor, entendi não. Como é que ele vai para a casa 8? Aí eu vou e explico. Mas se não, vamos seguir, tá? Uma vez o cavalo branco estando aqui na casa 6, ele pode ir para a casa 7. Ele também poderia ir para a casa 1. Mas eu não vou voltar para a casa 1 agora, porque a gente acabou de sair de lá. Vamos para 7. Certo? No caso, foram da 6 para 7, andou 2 para a esquerda e 1 para baixo.
Oi. Isso, do 8 também vai para o 3. Muito bem. Então, do 8 vai para o 3. Porque é 2 para cima e 1 para a direita. E do 3 pode ir para qual? Para o 4. Porque do 3 para o 4 é 2 para a esquerda e 1 para baixo. Então, do 3 pode ir para o 4. Oi. E, inicialmente, só para ver onde é que esse cavalo pode ir. Inicialmente, eu estou olhando só para o cavalo branco, aquele que eu destaquei. Tá? Depois eu vou ver com todos os outros. A ideia é justamente andar com todos esses 4 cavalinhos aí. Gente, só para finalizar, ele está no 4. Ele pode ir para o 9. Confere? Se algum desses movimentos você não concordar, aí você me diz aí, tá? Mas se você concordar, vamos seguir. Do 9, ele pode ir para o 2. Do 9, ele pode ir para o 2. Ah, e do 7, ele também podia ir para o 2. Gente, fechamos um grafo, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Lembrando que os vértices eles não são ordenados. Aqui eu até ordenei, né? De tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 5 não faz parte, tá? E aí eles parecem estar ordenados, mas eu quero enfatizar bastante isso, que esse mesmo grafo ele pode ser disposto, desenhado de outra forma, mas desde que se mantenham os mesmos vértices e as mesmas arestas, então esses gráficos são semelhantes. Ou mais, são iguais, tá? Mais que semelhantes. Eu vou dizer semelhantes porque, enfim, onde é que eu quero chegar com isso? Esse grafo aí é igualzinho a esse grafo aqui, ó. Do 1, eu posso ir para o 6. Do 6 eu posso ir para o 7. Do 7 posso ir para o 2. Do 2 posso ir para o 9. Do 9 para o 4. E do 4 para o 3, né? Eita, peraí que senão não vai caber. 4. Eu vou escrever quantos números? 8, né? Já escrevi 6. Deixa eu só apagar aqui e fazer um pouquinho mais... para ficar mais bonitinho. Oi. Veja bem, peraí. Vamos já chegar nisso aí. Peraí. É isso. Não, ó, vamos lá, peraí. Vocês estão acompanhando que eu desenho aquele grafo. Aí eu fiz aqui 1, 6, agora 7. Depois do 7, o 2. Professor, por que você está escrevendo nessa ordem? Eu estou escrevendo na ordem que eu fiz as ligações. Do 1 eu liguei para o 6, do 6 eu liguei para o 7, do 7 para o 2. Do 2 para o 9, do 9 para o 4. Estão entendendo por que está nessa ordem? Do 4 para o 3 e do 3 para o 8. Do 3 para o 8. E do 8 voltou para o 1. Ok? Se tiver dúvida, me diz. Se não tiver dúvida, vamos reforçar que do 1 eu posso ir para o 6, do 6 eu posso ir para o 7, do 7 eu posso ir para o 2, do 2 para o 9, do 2 para o 9, do 9 para o 4, do 4 para o 3, do 3 para o 8 e do 8 para o 1. Gente, queria reforçar demais isso. Isso precisa ficar claro para a continuidade aí dos nossos estudos nesse assunto, tá? Esse grafo à esquerda, que parece um enlinhado de arestas, um enlinhado de linhas, parece até que estou desenhando uma estrela, né? Esse grafo da esquerda, ele é igual, entre aspas, igual a esse grafo aqui da direita.
aqui de um lado parece uma estrela, aqui do outro lado parece um círculo, tá? Mas pela definição de grafo, os dois representam o mesmo grafo. Ficou claro? Porque os dois têm 8 vértices, os dois têm o mesmo conjunto de arestas. O 1 liga para o 6 nos dois, o 9 liga para o 4 nos dois, e assim sucessivamente. Tá? Por que eu escrevi dessa outra forma? Bom, escrevendo dessa outra forma, vamos agora dizer que aqui no 1 tem um cavalo branco. E de fato, né? Não começa assim? A casa 1 ali tem um cavalo branco. A casa 2, 3, a casa 3 tem um cavalo preto. A casa 3 tem um cavalo preto. A casa 4, 5, 6, 7, a casa 7 tem um cavalo preto. E a casa 9 tem outro cavalo branco. O que é que nós queremos? Sair dessa configuração aqui para essa configuração aqui, tá? Então, eu vou fazer algo parecido aqui, tá certo? Botar aqui, ó. Deixa eu só usar a mesma corzinha para ficar... Aqui seria tão bom copiar e colar. Mas vamos lá, tentar ser rapidinho aqui na escrita. Vou reproduzir um pouquinho mais rápido essa figura, tá? 1, 6, 7, 2, oi. Não. Não vou fazer não. Olha só. Eu estou reproduzindo a mesma figura, a mesminha. 3, 8 e 1. Só para ilustrar essa segunda situação, aqui, ó, em que eu tenho um branco na casa 1, um preto na casa 3, um preto na casa 9, um cavalo preto, né? E um cavalo branco na casa 7. Muito bem. E aí a gente agora vai responder a pergunta. Observe que esse cavalo branco, ele só pode ir para o 6 inicialmente. Veja se ele pode ir para outro lugar ou para o 8. Vocês concordam que só para o 6 ou para o 8? Concordam, né? Não tem como ele ir para outro lugar. Aí vamos supor, sem perda de generalidade, que o cavalo branco veio aqui para o 6. Tá bom? Uma vez que o cavalo branco está no 6, ele só pode ir na próxima rodada para o 7 ou voltar para o 1. Na próxima jogada do cavalo branco, ele só pode ir para o 7 ou voltar para o 1. Porém, no 7, ele não pode ir porque ele já está ocupado pelo cavalo preto. Então, antes de fazer esse cavalo branco ir para o 7, eu teria que mover o cavalo preto que está no 7 para o 2. Para poder livrar a casa 7 e assim o cavalo branco chegar na casa 7. Compreenderam? Vamos só reforçar o que eu acabei de falar. Ó, inicialmente o cavalo branco está na 1. E aí, se discordarem, me falem. O cavalo branco ele só pode ir inicialmente para a casa 6 ou para a casa 8. Só tem essas duas possibilidades. Como as duas possibilidades são simétricas, assim, o que quer dizer, o que acontecer numa acontece na outra. Eu vou olhar somente uma, a mesma coisa acontece do outro lado, tá? Se o cavalo branco for para a casa 6, aí fiz uma jogada. Cavalo branco, casa 6. A próxima jogada, se eu for usar de novo o cavalo branco,
é ir para a casa 7. Ou voltar para 1. Voltar para 1 não faz sentido. Eu vou ficar indo da 1 para 6, da 1 para 6, da 1 para 6. Uma hora eu preciso me arriscar a ir para 7. Mas eu só posso ir para 7 se antes eu pegar o cavalo preto que está na 7 e mover ele para a casa 2. Se o cavalo preto for movido para a casa 2, aí na próxima jogada o branco pode ir para 7. Tá? Mas se vocês perceberam direitinho, esse cavalo branco da casa 1, ele não pode ultrapassar o cavalo preto que está na casa 7 nesse círculo aqui. Um vai ficar empurrando o outro, que vai empurrar o outro, que vai empurrar o outro. E a gente pode concluir dessa forma que não tem como o cavalo branco ultrapassar o preto para que a gente chegue nessa disposição desse segundo tabuleiro aqui. Gente, e aí, isso numa questão de Olimpíada, além de ter toda essa ideia, tá? Você diria que é primor, teoria dos grafos, não sei o quê, precisaria desenrolar a escrita desse texto, tá certo? E ainda precisar caber no espaço lá, né, Pedro? Pois bem, se tiver entendido a ideia, beleza, vamos para o próximo vídeo. Se não, pergunta aí, tá bom?